parece que essa história do Cavani deu ruim, como diria o outro, hein? Porque o treinador interino, diga-se de passagem, do Manchester United, o Ralf Rangnick, falou que conta com ele, viu? Vamos dar uma olhadinha? He knows that I will definitely not let him go. For me, he's a highly important player for the rest of the season, still playing in 3 competitions. So we will definitely need Eddie. I would rather have another Eddie on top of that. But for me, it's clear that Eddie has to stay. Ed, gostei da intimidade. A gente conta com o Ed, tem 3 competições e o Ed vai continuar com a gente. É isso aí, é o Edinson Cavani. E agora, hein, Breiler? Espera um pouquinho até o meio do ano para definir essa situação, porque aí no meio do ano ele vai estar livre, né? Aí de vez, né? Quando o treinador já não contar mais com ele, aí não vai ser mais o Rangnick também, a não ser que tenha uma reviravolta essa história aí, mas aí o Cavani vai estar livre. Espera até o meio do ano, vai com tranquilidade, não investe muito, não faz uma loucura, espera pelo Cavani, ou esquece essa história, esquece esse sonho, parte para outra conversa aí, vai atrás de outro centroavante. O Cavani pode continuar nos planos, mas não dá para ser mais o plano A. A partir do momento em que o Manchester United coloca como prerrogativa ou como prioridade manter o Cavani até o meio do ano, é muito arriscado ter somente o Cavani no alvo. Então, o Corinthians, que já tinha diversificado a procura, analisado outros nomes, colocado outros jogadores no radar, precisa ser mais ativo, não ficar dependendo só do Cavani. E o Mr. Rangnick, que foi contratado para ser o técnico tampão do Manchester United depois da saída do Solskjaer, a previsão é que ele se torne uma espécie de manager do clube. Então ele vai ter muito poder de decisão. Então a partir do momento em que ele diz isso, um cara com o peso dele fala que quer manter o Cavani, é difícil esperar que o clube faça ali, que vá ceder ou fazer um jogo tranquilo para um clube que queira contratá-lo, mesmo sendo fora da Europa. Então, nesse caso, no lugar do dirigente do Corinthians, eu já estaria buscando outros nomes. Não dá para descartar o Cavani, pode ser que no meio muita coisa pode mudar em 6 meses, mas pensando nos compromissos do Corinthians, pensando que tem Libertadores começando em abril, eu não apressaria, é preciso ainda ter calma nesse mercado, analisar um nome de fato que se encaixe para ser titular do time, mas deixaria o Cavani em segundo plano diante do posicionamento do Manchester de querer contar com ele até o meio do ano. É assim, o Corinthians precisa desesperadamente, é verdade, desesperadamente, acho que ficou muito claro o ano passado, né, Elton? Põe o Renato Augusto ali de falso 9, não deu muito certo, ainda comprometeu, né, o desempenho ali do Renato Augusto numa outra posição que podia ser muito mais interessante tê-lo, como ficou comprovado isso. O Jô não tá bem. Não tem esse cara. Não tem esse cara. Aliás, no Corinthians não tem esse cara, outros clubes também não tem esse cara. Eu já dei essa ideia aqui, né? No Corinthians, quem era mesmo? O menino Luan. Eu ainda acho que ele tem... Não, pera aí. Eu confio. Peraí. Você falou de mim, sobre o meu otimismo, acreditar e tudo no começo do ano. Eu tô pegando um pouquinho pra mim. Não, mas você começou com um coração muito bonito. Você acha que o Pablo, questão é o ambiente, que o Pablo pode entregar, então você tem uma esperança com o Pablo. Agora você tem uma esperança com o Luan. É o Luan de falso 9, a tua proposta pro Corinthians, é isso? Queria ver mais. Não é o salvador, não é o jogador, uma certeza colocando ali, mas para mim, jogando com Renato Augusto, com Roger Guedes, William, Juliano, todo mundo na ponta dos cascos, agora com Paulinho, eu gostaria de ver o Luan participando mais com um time de qualidade. Para mim, ele pode ser não só mais acionado, mas conseguir até fazer algumas trocas de posição, eventualmente o Renato Augusto jogar um pouco mais enfiado, o próprio Roger Guedes, um time muito dinâmico. Eu cogitaria mais essa possibilidade, acredito que é algo que o Silvinho possa tentar, pelo menos, trabalhar na temporada. O professor Celso, escutando eu dizer isso aqui, deve estar de cabelo em pé, como é Luan, não. Mas, para mim, é um jogador que poderia render um pouco mais se tivesse mais espaço no Corinthians. Elton, eu tô sem palavras. Eu também. Eu tô imaginando aqui, Elton, eu vi a sua expressão facial aí também, quando o Breila falou do Luan, que eu fico imaginando o torcedor do Corinthians assim, ele vira o ano,
Cara, pode ser que chegue o Cavani, hein? Será? Ah, muito sonho, mas pode ser, conversando e tal, papapá, tá bom. Olha, Diego Costa lá no Galo, hein? Não vai virar lá não. Se não vier o Cavani, pode ser o Diego Costa. Os caras estão falando de Cavani e Diego Costa. Aí, o Breler manda uma dessa, Elton. Os caras sonhando com o Diego Costa e Cavani, eles acordam, eles veem o Luan lá. E aí, hein? E esse negócio de falso é bem complicado, viu? Ainda os trocadilhos poderiam rolar muito com o Luan por causa dessa questão de falso 9, né? Mas hoje o primeiro programa do ano, né, William? Vou dar a real aqui com relação... Eu acho que o Luan... Eu acho... Desculpa te interromper, Elton. Eu acho que o Breler é palmeirense. Eu tô com uma suspeita que o Breler é palmeirense. Eu não sei o time do Breler, mas eu acho que ele é palmeirense. Porque ele tá sugerindo o Luan. Isso é coisa de palmeirense. Botando o dedo na história do Corinthians. Tem torcedor do Corinthians que pede mais espaço pro Luan. Qual torcedor do Corinthians pede mais espaço pro Luan? Conheço vários. Mas cita um, pelo menos. Não é possível. Você tem vizinhos corintianos aí pedindo o Luan? Não é para ser titular. Eles querem... Acredito que o Luan mereça mais minutos em campo com essa formação nova. Não é, o Luan já teve chance. Verdade. Mas com esses jogadores, com esse quarteto que o Corinthians contratou, jogou muito pouco. Ele já estava escanteado. Então, com um time mais qualificado, eu acredito que ele possa render mais. Não vai ser um cara espetacular. O Corinthians ainda continua com a necessidade de contratar, eu não descarto isso. Mas a partir do momento que você tem um mercado difícil, as finanças do Corinthians complicadas, não dá para fazer qualquer contratação de olho fechado, você tem que considerar todos os jogadores do elenco. E para mim o Luan continua tendo bola, precisa trabalhar confiança, precisa trabalhar também um aspecto físico, mas em termos de qualidade, acredito que ele possa dialogar bem com esses caras e não invalidando a possibilidade de contratar um novo centroavante. Elton, me ajuda, por favor. William, primeiro eu te garanto que Breler não é palmeirense, inclusive o time dele tá longe do Palmeiras. Não, tá bom. Tá longe do Palmeiras. Inclusive, parte 2, o time dele aceitaria... Não é co-irmão, não? 9. O time dele aceitaria Luan como falso 9, ponta, meio armador, lateral. Facilmente, viu? Inclusive o meu também. Mas, com relação a essa questão do meu Deus do céu. Relação... Olha só, todo mundo querendo... A gente é o primeiro programa de 2022, tem súplicas pelo Luan, os caras querem o Luan, meu Deus do céu, não é possível, eu tô em outro planeta, não acredito nisso. Fala, vocês estão demais, manda aí. Se o Corinthians funcionar como falso 9, acredito que não. Agora, essa questão do Cavani, para mim... e respeitando, obviamente, a torcida do Corinthians, que é imensa. Isso se tornou uma faísca que virou um delírio coletivo, né? Essa questão do Cavani no Corinthians. Porque, primeiro, jogador com um salário altíssimo hoje na Europa, com mercado na própria Europa, em ano de Copa do Mundo, cogitado pelo Barcelona, existia a possibilidade dele voltar para a Itália, né? Ele tem uma passagem boa pelo Napoli. É um jogador que interessa demais ao Manchester a permanecer até o final dessa temporada. E aí, pensando na Copa do Mundo, que é no fim do ano, né? De repente, mais 6 meses na Europa também é importante para ele disputar mais um Mundial pelo Uruguai. Não via nem próximo essa questão do Cavani voltar para o futebol sul-americano e jogar no Brasil. Me pareceu muito que o Cavani poderia ganhar o prêmio Christian Vieri, né? Lembra do Vieri no Botafogo de Ribeirão Preto? Claro que são relações diferentes, né, nesse momento, mas existiu isso lá atrás, né? Uma faísca que se tornou uma notícia mundial, né? Não existia uma relação direta de negociação do Corinthians com o Cavani, sempre essa questão de observação e a esperança do torcedor. Eu acho que vender, e a diretoria, acredito que tenha se preocupado muito em não vender isso, né? De vender essa questão do Cavani vir para o Corinthians, eu acho que só aumentou a expectativa de qual o nível de jogador para essa posição virá para o Corinthians, né? Pode não vir o Cavani. Agora vai ter que buscar um jogador que tenha essa potência, né? Não só técnica, mas também de imagem. Não acreditava, William, nem um pouco que o Cavani chegasse pelo menos nesse início de temporada no Brasil. Pelo mercado que ele ainda tem na Europa. A gente falou até do Pablo com relação ao desejo do jogador, né? Ele prevaleceu o desejo do Pablo permanecer no São Paulo,
Claro que pesaria também o Cavani querer voltar para a América do Sul, ele já cogitou isso, inclusive na janela passada, né? Se falou no Boca Juniors, se falou ele voltar para o futebol uruguaio, mas os 6 meses demonstraram para ele algo diferente, né? Ele passou a ser importante também, mesmo não sendo titular absoluto do Manchester, ele passou a ser importante num elenco que tem tido problemas, inclusive ofensivos, problemas de Covid, problemas de lesões. O Martial, por exemplo, é um jogador que não consegue se firmar no Manchester e ele consegue hoje ser titular ao lado do Cristiano Ronaldo, inclusive deve ser hoje, provavelmente titular novamente. Mas achei um delírio coletivo, viu, William? Talvez daqui para um ano a gente possa pensar nisso numa possibilidade mais plausível, mas nesse momento da temporada, nesse momento do próprio mercado, sempre achei uma situação bem distante.